Buenas! Neste vídeo iremos explorar a arquitetura da primeira versão do YOLO e depois pular para as atualizações implementadas no YOLO V3. Ou seja, iremos focar no entendimento de arquiteturas de detecção de objetos OneStage, a qual foi dada uma introdução no vídeo que falamos do funcionamento de detecção de objetos e inclusive é recomendado que seja assistido antes deste vídeo, pois os conhecimentos adquiridos lá serão utilizados aqui. Então, se você, assim como eu, sempre quis entender como essas detecções acontecem por baixo dos panos, venha comigo que iremos explorá-las agora. Nesta lista, temos algumas das arquiteturas de detecção de objetos OneStage mais recentes, sendo talvez a arquitetura YOLO a mais famosa entre elas, e isso não é à toa, já que ela trouxe as ideias iniciais com resultados significativos para esta área, e inclusive continuou recebendo novos papers que utilizaram o mesmo nome, porém titulados com versões diferentes. E aqui entra um adendo interessante. Nem todos os papers do YOLO foram publicados pelos mesmos autores. Inclusive, o autor principal dessa arquitetura publicou somente o paper da primeira, segunda, junto com a 9000 e terceira versão do YOLO. Sendo que, na verdade, o paper do YOLO V3 chega mais perto de uma carta de despedida do autor desta área de pesquisa do que realmente da arquitetura, pois ele acredita que isso está sendo utilizado demais em áreas que não lhe agrada tanto por grandes empresas quanto pela área militar. E acredito que não preciso nem sequer dizer se isso é verdade ou não. Mas enfim, por este motivo ele não publicou mais papers do assunto, o que abriu brecha para outros pesquisadores criarem as versões seguintes. E bem, cada uma delas praticamente adicionou melhorias nas âncoras, cálculo de loss, alterações da arquitetura, mas que em si se mantiveram praticamente com a mesma ideia de realizar detecções em tempo real. E para entendê-las, iremos primeiro explorar a primeira versão do YOLO e depois aprimorar e atualizar nosso conhecimento na versão do YOLO V3. Desta forma, iremos entender a origem dessas arquiteturas e depois basta apenas se atualizar com as novas versões que não param de sair e continuam sendo uma das arquiteturas OneStage favoritas. Antes de começarmos, vamos entender um pouco melhor o porquê essas arquiteturas são chamadas de OneStage. Nessa imagem, eu lhes apresento a arquitetura do YOLO. E apenas para ter uma ideia maior, essa outra é do Faster RCNN, que é uma arquitetura Two-Stage, e que inclusive falamos mais em detalhes dela no vídeo de arquiteturas Two-Stage de detecção de objetos. Então, caso queira se aprofundar, ele estará na descrição. Ou seja, as arquiteturas OneStage buscam resolver todos os problemas em uma única passada na rede, tornando-as por padrão end-to-end. E isso, à primeira vista, simplifica o entendimento geral dessas arquiteturas, pois ao contrário dos two-stage, eles não possuem diversas etapas para realizar processos diferentes, mas sim camadas de CNN e, em alguns casos, até podemos dizer que terão também camadas densas, pelo menos falando dos primeiros modelos de detecção de objetos. Mas em resumo, no final das execuções dos modelos, iremos ter a posição dos boundboxes, suas confianças e classes. Porém, em contrapartida, algumas flores possuem espinhos. Como eu comentei, em primeira vista a arquitetura é muito simples, mas para ela funcionar existem muitas ideias mirabolantes por trás, e iremos explorá-las ao longo deste vídeo. E podemos começar por uma das arquiteturas mais famosas deste segmento e inclusive deu os passos iniciais para as evoluções mais significativas, conhecida pela sigla YOLO, que significa You Only Look Once, ou em português, você apenas olha uma vez. Essa arquitetura que estamos vendo é da primeira versão proposta e que inclusive no momento que estou gravando este vídeo já temos até mesmo a versão 8. Mas vamos com calma, começando pela primeira versão. Algo que precisamos ter em mente é que existem mais de uma versão desta arquitetura. Uma com 24 camadas de CNN que consiste da imagem que estamos vendo. Inclusive todas elas estão escritas com seus hiperparâmetros,
como por exemplo a primeira camada com janela de 7x7, 64 canais e STROID de 2, seguida por um Max Pool de 2x2, com STROID de 2. E isso se segue para as outras camadas, sendo que esta é a arquitetura principal. Mas também temos uma menor, com apenas 9 camadas de CNN e com menos filtros. E aqui entra um dos pontos mais interessantes dessa arquitetura, e que permite que a mágica aconteça. Como podemos ver, a saída consiste de uma matriz de 7x7, com 30 de profundidade. E logo você irá entender por quê. Já nesta outra imagem, temos o fluxo dessa arquitetura. Para quem conhece as famosas âncoras e logo pensou que elas estão sendo utilizadas, se enganou, pois essa arquitetura literalmente dividiu a imagem de entrada em um grid de 7x7. Por esse motivo que a saída da rede temos uma matriz de 7x7, pois para cada um dos elementos desse grid terão seus resultados, que logo já iremos falar melhor deles. O que precisamos entender agora é que, para cada um desses elementos do grid, será dada uma classe para ele, independente se possui ou não objeto. Como vimos em outro vídeo de como classificação de imagem funciona, ele sempre irá resultar em alguma classificação, pelo menos a que ele acha mais parecido entre as classes que ele conhece. E por que isso não é um problema? Simples, porque também temos uma outra saída que informa a região do boundbox e sua confiança. Ou seja, o quão certo que o modelo está de que realmente existe um objeto conhecido naquele boundbox que ele criou. Em resumo, se a confiança do boundbox for baixa, iremos ignorar tanto o boundbox quanto a classificação. E aí você pode estar se perguntando, mas como a rede sabe que estamos criando um grid de 7x7 nessa imagem, sendo que estamos passando a imagem completa por uma CNN? E a resposta está no nosso output. Neste caso que estamos vendo a primeira versão do YOLO, ela possui a seguinte saída, tendo x e y valores normalizados, considerando somente a região do elemento do grid. Ou seja, ele terá valores entre 0 e 1. Então, por exemplo, se tivermos nesta posição do grid, que está destacada em vermelho, e um valor de x igual a 0 e y também de 0, o nosso centro do boundbox será considerada a parte superior esquerda do grid. Agora, se tivermos x igual a 0 e y igual a 0,5, será esta outra posição destacada em verde. Já o W e o H consistem da largura e a altura do boundbox, considerando o X e Y o ponto central. E esses valores também estão normalizados, mas desta vez considerando o tamanho da imagem. E apenas para finalizar, temos o P, que consiste da probabilidade de existir um objeto no boundbox. E se for menor que determinado threshold, será assumido que não existe objeto válido, e na região em laranja são as probabilidades para cada uma das classes que possuímos. Ou seja, basta aplicar um softmax e saberemos qual a classe daquele elemento do grid. E com essas informações já é possível entender como o YOLO consegue prever múltiplos objetos em uma única passada na rede. Mas antes, deixa eu lhe passar mais uma informação que será crucial. No caso desta versão do YOLO, é previsto 2 boundboxes por elemento do grid, o que resulta em 98 boundboxes por imagem, sendo essa a estrutura de saída para cada um dos elementos, onde teremos as coordenadas e probabilidades de cada um dos boundboxes. Porém, sempre teremos apenas uma classificação, já que ela classifica a classe do elemento do grid e não dos boundboxes. Agora sim, vamos voltar para a nossa arquitetura. Lembra que falamos que a saída é de 7x7 com 30 de profundidade? Pois então, 7x7 correspondem ao grid. Já o 30 corresponde aos 2 boundboxes que são realizados e, como vimos, para cada um deles temos 5 valores, resultando em 10. Mas
as 20 classes presentes no dataset VOC, que foi utilizado no paper. Assim, então, resultando na profundidade de 30. E aí entra algo questionável. Se você conhece o funcionamento de uma rede densa, sabe que ela não retorna uma matriz, mas sim um vetor. E como podemos ver na imagem, está escrito Connected Layer, que foi uma abreviação utilizada para o Fully Connected Layer. Ou seja, temos duas redes densas, incluindo a última que contém um output. E para resolver isso, é simples, basta multiplicar 7 por 7 por 30 para termos o tamanho da nossa rede densa de saída, que neste caso será de 1470. Sabendo disso, os primeiros 30 elementos do vetor são relacionados ao primeiro elemento do grid. Já do 31 ao 60 são do segundo elemento do grid, e assim sucessivamente. Não sei você, mas eu achei tudo isso genial. Só para não passar em branco, após ter aplicado um threshold para eliminar os boundboxes com confiança baixa, também é aplicado no Maximum Suppressor, para eliminar detecções redundantes, e que vimos no outro vídeo que fala de como funciona detecções de objetos. Beleza, já vimos que seu funcionamento é mirabolante, mas e seus resultados? Bom, na parte superior dessa tabela temos os outros dois algoritmos que, segundo os autores, eram os melhores detectores de objetos em tempo real até o lançamento do paper do YOLO. E o salto de Mean Average Precision foi, digamos, que um pouco considerável, partindo de 26.1 para 63.4. Inclusive, a velocidade de inferência também aumentou. Só vamos ser honestos. No caso do DPM, os dados de treinamento consistiram apenas do VOC 2007. Já o do YOLO tiveram tanto do VOC 2007 quanto 2012, o que muito provavelmente ajudou a ter um resultado melhor. Mas mesmo assim, muito provavelmente o DPM não iria chegar nem perto do YOLO, mostrando sua superioridade. E a versão mais rápida, que possui menos layers, atinge um resultado inferior, mas rodando a 155 FPS. E quando falamos que as arquiteturas do OneStage priorizam a velocidade, sacrificando os resultados, podemos comprovar comparando com a arquitetura Faster RCNN, que é Two Stage. Ela consegue atingir um resultado de praticamente mais de 10% de Mean Average Precision em relação ao YOLO, porém rodando em apenas 7 FPS. Algo que não comentamos ainda, também temos uma versão um pouco mais robusta do YOLO, utilizando o VGG16, que consegue atingir um resultado um pouco melhor, porém deixa de ser em tempo real. Mas pelo menos se aproxima um pouco mais dos resultados de modelos two-stage, preservando uma maior velocidade. E algo interessante deste paper é que os autores perceberam limitações diferentes entre o FastRCNN e o YOLO, pois enquanto o FastRCNN apresenta mais falsos positivos, detectando muitas vezes o fundo da imagem, o YOLO apresenta mais falsos negativos, deixando de detectar objetos que deveriam ser detectados. Então, se aproveitando deste fator que o FAST erra mais em detecções de background e o YOLO menos, foi feito um experimento para unificar o resultado das duas arquiteturas, fazendo com que os boundboxes que foram previstos em ambos ganhassem um adicional na confiança, o que resultou em um melhor resultado do Mean Average Precision, pulando de 71,8% que o FAST conseguiu fazer sozinho para 75%, utilizando a ajuda do YOLO. Outros experimentos também foram realizados, mas não iremos comentar deles por não ter necessidade para o nosso propósito. Infelizmente, este procedimento de unificar as arquiteturas não foi bem detalhado, mas decidi comentar dele pois achei uma abordagem interessante realizada pelos autores, mostrando que nem sempre precisamos optar por uma arquitetura ou outra, e que os rivais podem se unir para atingir um resultado superior. Claro que neste caso, deixamos de rodar em tempo real, já que ficamos presos à velocidade de inferência do FAST. Mas,
para quem está procurando melhores resultados, são abordagens interessantes para serem testadas. Neste segmento também temos o Single Shot Detector, ou simplesmente SSD, que conseguiu aumentar a acurácia e a velocidade, partindo para 59 fps, e incrivelmente, ao contrário dos primeiros two stages que conseguem detectar no máximo 2.000 regiões e o YOLO somente 98, o SSD manteve a velocidade sendo capaz de detectar até 8.732 bound boxes, inclusive conseguindo ultrapassar em resultados até mesmo da Faster RCNN tradicional. Claro que isso não durou muito tempo, já que outros modelos two stages ainda mais robustos conseguiram reassumir sua posição, pelo menos em minha Verint Precision. E para não tomar muito tempo e focarmos mais nas arquiteturas YOLO, não iremos nos aprofundar nessa arquitetura, mas saiba que ela existe e marcou essa grande conquista. Assim como outras arquiteturas One Stage, como a Squeeze Det, YOLO V2, YOLO 9000 e DSSD, que são relativamente diferentes uma da outra, mas mantendo a ideia de em uma única passada pela rede já conseguir fazer todas as detecções e análises necessárias. Mas, para entendermos melhor, vamos analisar mais a fundo a arquitetura do YOLO V3, que inclusive utiliza algumas ideias destas arquiteturas que acabamos de comentar. Desta forma, vamos dar um pulo no tempo para entender ainda mais as ideias principais dessas arquiteturas e chegar um pouco mais perto da realidade atual, pois ver em detalhes cada uma delas exige muito tempo. Assim como já vimos na primeira versão do YOLO, pois à primeira vista são simples, mas existem muitos detalhes por baixo dos panos. Então, lhes apresento a arquitetura do YOLO V3. Que consiste de uma Fully Convolution Network com 106 layers. E não temos camadas densas como na primeira versão do YOLO, ou SVMs, como os primeiros modelos de two stage. São literalmente CNNs, com operações de downsampling até o layer 79 e depois são realizados upsampling e as detecções. E como as detecções funcionam? Bom, a ideia é praticamente a mesma que os modelos de two stage que possuem âncoras. Pois é, lá na primeira versão do YOLO, elas não faziam parte, mas desde a implementação no SSD, os papers seguintes também começaram a utilizar, e agora estão presentes e são cruciais. E como já exploramos as âncoras no vídeo de como funciona a detecção de objeto, não iremos reexplicar aqui. Se achar necessário, o vídeo estará na descrição. Neste caso, as âncoras possuem 3 escalas e que são realizadas em layers diferentes, sendo o layer 82 responsável por detectar objetos grandes, layer 94 objetos de tamanho médio e o 106 para objetos pequenos. E como podemos ver, temos um grid em cada uma das imagens. E o tamanho deste grid pode ser calculado utilizando os strides de 32, 16 e 8, respectivamente para cada um deles. Ou seja, se tivermos uma imagem de entrada do tamanho de 416 por 416, iremos ter grids de 13 por 13, 26 por 26 e 52 por 52, sendo que cada um destes elementos do grid terão 3 âncoras com tamanhos diferentes para ser utilizado como base para encontrar os objetos, o que neste caso resulta em 10.647 regiões de interesse, muito semelhante ao que já vimos no two stage. Porém, aqui eles não serão processados de forma individual, mas sim de uma única vez. E isso é feito de uma forma bem interessante. Mas antes de vermos, precisamos entender o retorno do nosso modelo. Caso você tenha entendido completamente o retorno da primeira versão do YOLO, saiba que já praticamente entendeu da versão 3 também. Temos poucos fatores diferentes, mas que potencializam ainda mais as detecções. Vamos pegar a saída do Layer 82, que neste caso possui um grid de 13 por 13.
Para cada um dos elementos do grid, iremos ter a seguinte estrutura de saída, tendo nos 4 primeiros elementos um offset, que irá dizer o quanto maior ou menor a nossa âncora precisa ser para contemplar todo o objeto presente naquele elemento do grid. Depois, a confiança se realmente existe um objeto naquela região, finalizando com um vetor contendo a pontuação para cada uma das classes que estamos prevendo. Porém, lembra que comentei que temos 3 âncoras por elemento do grid? Pois então, teremos 3 vezes este vetor concatenado por cada um dos elementos do grid em cada uma das escalas. E ao contrário da primeira versão, aqui temos um vetor de classes para cada um dos boundboxes, permitindo que tenhamos mais de uma classe presente no mesmo elemento do grid. Outro ponto interessante, o YOLO V3 abandonou a função softmax nesta etapa, substituindo pelo sigmoid. Desta forma, todas as classes que tiverem um valor maior que determinado threshold serão utilizados. Isso é interessante para situações onde temos, por exemplo, a classe cachorro e outras classes que são as raças. Desta forma, podemos ter resultados como cachorro e beagle ao mesmo tempo no mesmo boundbox. Talvez neste momento você esteja se questionando, como iremos ter este resultado se nem sequer temos redes densas? E a resposta é simples, nós temos CNNs. Pois então, o nosso retorno para cada uma das 3 escalas consistem de CNNs, e seus tamanhos são definidos pela seguinte fórmula: B multiplicado, abre parênteses, 5 mais C, fecha parênteses. Onde o B é a quantidade de boundbox gerado para cada elemento do grid, ou seja, quantidade de âncoras. No caso do paper do YOLO V3, foram utilizados 3. O número 5 representa os 4 valores de offset, mais 1 que é a confiança do boundbox. E o C é a quantidade de classes. Neste caso, iremos considerar as 80 classes presentes no dataset Coco para realizarmos os cálculos, o que irá resultar em 255. Não sei se você entendeu o que é este número. Caso não tenha entendido, vou explicar. Este valor corresponde à quantidade de valores que iremos ter para cada um dos elementos do grid. Então, lembra que temos 3 escalas diferentes e cada uma delas possui um tamanho do grid diferente? E outro ponto, você também lembra que cada uma das 3 saídas da arquitetura consistem de CNNs? Pois então, essas camadas de CNNs terão os seguintes tamanhos, considerando uma imagem de entrada de 416 por 416, correspondendo ao tamanho de elementos do grid com 255 de profundidade, considerando 3 boundbox contendo 80 classes. E aqui já podemos calcular a quantidade de propostas de regiões. E para isso, basta pegar o tamanho do grid e multiplicar pela quantidade de âncoras, que neste caso são 3. Ou seja, temos 507 boundboxes buscando objetos grandes, 2028 objetos de tamanho médio e 8.112 para objetos pequenos, o que irá resultar em 10.647 regiões propostas analisadas, e tudo isso de forma simultânea utilizando as CNNs. E depois disso, só lamento, mas terá que verificar a confiança de cada um deles, eliminando as que foram muito baixas e depois aplicar o No Maximum Suppression para eliminar os boundboxes redundantes. O lado bom disso é que o computador consegue fazer isso extremamente rápido. E apenas para termos uma noção da loucura que isto é, esta é a saída real sem eliminar nenhum boundbox da primeira versão do YOLO, e essa outra é da segunda versão, o qual possui o mesmo conceito que a terceira. Por este motivo, é essencial eliminar os boundbox com confianças baixas e aplicar o No Maximum Suppression, para que seja possível ter o seguinte resultado, sem toda aquela poluição de detecções que não possuem objetos que estamos procurando, ou de detecções redundantes do mesmo objeto. Beleza!
Então, apenas para recapitular e ver se conseguimos entender completamente a arquitetura do YOLO V3, o que você acha de fazermos um overview meio técnico do seu fluxo? Se você me apoia, então vamos lá. Mas primeiro, vamos definir que nossa rede irá ter como entrada imagens com tamanhos de 416 por 416 e iremos utilizar 3 âncoras por elemento do grid. Agora sim, podemos começar recebendo uma imagem de entrada. E os primeiros 78 layers serão responsáveis por coletar as features desta imagem, realizando downsampling. No layer 79 iremos ter uma bifurcação, onde um dos caminhos irá levar para a nossa primeira saída da arquitetura, onde no layer 82 irá resultar em uma matriz de 13 por 13 com 255 de profundidade, tendo o objetivo principal em detectar objetos grandes. E ao mesmo tempo, voltando para a nossa bifurcação, o outro caminho irá realizar upsampling, até chegar em uma nova bifurcação no layer 91, onde iremos ter nossa segunda saída no layer 94, mas desta vez será uma matriz de 26 por 26, também com 255 de profundidade, para realizar detecções de objetos com tamanhos medianos. Já o outro caminho da nossa bifurcação irá continuar fazendo upsampling, e no layer 106 teremos nossa terceira e última saída, contendo uma matriz de 52 por 52, com 255 de profundidade, para realizar detecções de objetos pequenos. E agora que temos nossas 3 saídas, será verificado a confiança de cada um dos boundboxes, e os que tiverem valores menores que, por exemplo, 0.5, serão eliminados. Depois, para cada um dos valores de offset, serão ajustados os tamanhos das âncoras, tornando-as nos verdadeiros boundbox, contemplando o objeto inteiro, para então finalizar executando o algoritmo no Maximum Suppression, para eliminar as detecções da mesma classe que possuem, por exemplo, um intersection over union superior a 0.7, o que irá resultar nas coordenadas dos nossos boundboxes, confianças e suas classes. Tenho que admitir que o funcionamento dessas arquiteturas são pelo menos um pouco interessantes, principalmente se compararmos com as two stages, que pelo menos para mim pareciam que faziam muito sentido e seriam os caminhos que a área iria trilhar, mas os funcionamentos dos one stages se mostraram geniais demais e conseguiram atrair muito mais holofotes, inclusive merecidos, pois como vimos, com uma complexidade menor conseguiram até ultrapassar os resultados do Faster RCNN tradicional, com treinamentos mais simples e com inferências em tempo real. Com isso, podemos finalizar por aqui, e quem sabe até a próxima. Pois.